Tópico 1. Quando uma neurose de angústia ainda não se estabeleceu numa jovem casada, aparecendo apenas em acessos isolados e logo desaparecendo espontaneamente, é possível demonstrar que cada um desses acessos da neurose é atribuível a um coito de satisfação deficiente. 2 dias após essa experiência, ou no caso de pessoas de pouca resistência, no dia seguinte, o ataque de angústia ou de vertigem aparece regularmente, trazendo em sua esteira outros sintomas da neurose. Tudo isso torna a desaparecer desde que a relação conjugal seja relativamente rara. Um eventual afastamento do marido de casa ou uma temporada nas montanhas que exijam uma separação do casal tem bom efeito. O tratamento ginecológico a que se costuma recorrer é benéfico porque, enquanto dura a relação sexual, é suspensa. Curiosamente, o sucesso do tratamento local é apenas transitório. A neurose se instala de novo na montanha, tão logo o marido inicia também suas férias e assim por diante. Quando na qualidade de médico que compreenda essa etiologia, providencia-se a substituição do coito interrompido por uma relação sexual normal, num caso em que a neurose ainda não se tenha estabelecido. Obtém-se uma prova terapêutica da afirmação que fiz. A angústia menor é eliminada e, a menos que haja uma nova causa do tipo, não retorna. Tópico 2. Nas anamneses de muitos casos de neurose de angústia, descobrimos, tanto em homens como em mulheres, uma notável oscilação da intensidade de suas manifestações. E, a rigor, nas alternâncias de todo esse estado, um ano, dirão eles, foi quase inteiramente bom, enquanto o ano seguinte foi terrível. Numa dada ocasião, a melhoria pareceu dever-se a um tratamento específico, que, no entanto, revelou-se inútil no ataque seguinte, e assim por diante. Se indagarmos o número e a sequência dos filhos e compararmos esse registro do casamento com a história peculiar da neurose, chegaremos à simples conclusão de que os períodos de melhoria ou de boa saúde coincidiram com a gestação da esposa, durante as quais, é claro, não havia mais necessidade do coito com medidas preventivas. O marido beneficiou-se do tratamento depois do qual soube que sua mulher estava grávida. Quer o tenha recebido do pastor Knapp ou de um estabelecimento hidropático. Terceiro tópico. A anamnese dos pacientes frequentemente revela que os sintomas da neurose de angústia, em algum período definido, sucederam-se aos sintomas de alguma outra neurose, talvez da neurastenia, e assumiram seu lugar. Nesses casos, pode-se mostrar com grande regularidade que pouco antes dessa alteração do quadro, ocorrera uma mudança correspondente na forma do fator sexual nocivo. As observações desse tipo, que podem ser multiplicadas à vontade, decididamente impõem ao médico uma etiologia sexual para certa categoria de casos, e outros casos que de outra forma permaneceriam ininteligíveis podem ao menos ser compreendidos e classificados sem incongruência, empregando-se tal etiologia como chave. Tenho em mente os inúmeros casos em que, de fato, acha-se presente tudo o que encontramos na categoria anterior. De um lado, as manifestações da neurose de angústia e, de outro, o fator específico do coito interrompido, mas em que algo mais também se introduz, a saber, um longo intervalo entre a etiologia presumida e a eclosão de seus efeitos, e talvez também fatores etiológicos que não sejam de natureza sexual.
Tome-se, por exemplo, um homem que, ao receber a notícia da morte do pai, tem um ataque cardíaco e, a partir desse momento, cai vítima de uma neurose de angústia. O caso não é compreensível, pois, até então, o homem não era neurótico. A morte do pai, que tinha idade bastante avançada, não ocorreu em circunstâncias nada especiais. E havemos de admitir que o falecimento normal e esperado de um pai idoso não é uma daquelas experiências que costumam fazer com que um adulto saudável adoeça. Talvez a análise etiológica se torne mais clara se eu acrescentar que esse homem vinha praticando coito interrompido há 11 anos, com a devida consideração pela satisfação de sua mulher. Os sintomas clínicos são, no mínimo, exatamente iguais aos que apareceram em outras pessoas logo após uma breve perturbação sexual da mesma espécie, e sem a interpolação de qualquer outro trauma. Uma avaliação similar deve ser feita no caso de uma mulher cuja neurose de angústia eclodiu após a perda de um filho, ou do caso do estudante cujos estudos preparatórios para o exame final foram perturbados por uma neurose de angústia. Penso que, também, esses casos, o efeito não é explicável pela etiologia aparente. Não se fica necessariamente sobrecarregado pelo estudo, e uma mãe saudável costuma reagir apenas com uma tristeza normal à perda de um filho. Acima de tudo, entretanto, eu teria esperado que o estudante, em consequência de sua sobrecarga de trabalho, adquirisse cefalastenia, e a mãe, em consequência de sua aflição, histeria. O fato de ambos terem sido dominados pela neurose de angústia leva-me a atribuir importância ao fato de a mãe ter praticado por 8 anos o coito conjugal interrompido, e o fato de o estudante ter tido durante 3 anos um ardente caso amoroso com uma jovem respeitável, cuja gravidez ele precisara evitar. Essas considerações levam-nos à conclusão de que a perturbação sexual específica do coito interrompido, mesmo que não consiga, por sua própria conta, provocar uma neurose de angústia no sujeito, ao menos o predispõe a adquiri-la. A neurose de angústia eclode tão logo se adiciona ao efeito latente do fator específico, o leito de outra perturbação banal. Esta última pode atuar quantitativamente no sentido do fator específico, mas não pode substituí-lo qualitativamente. O fator específico permanece sempre decisivo quanto à forma tomada pela neurose. Espero poder provar essa asserção concernente à etiologia das neuroses de maneira também mais abrangente. Além disso, esses últimos comentários contêm uma suposição que não é, em si mesma, improvável, no sentido de que uma perturbação sexual, como o coito interrompido, passa a vigorar por soma. É preciso um tempo mais ou menos longo, dependendo da disposição individual e de quaisquer outras deficiências hereditárias do sistema nervoso, para que o efeito dessa soma se torne visível. De fato, os indivíduos que aparentemente toleram sem prejuízo o coito interrompido ficam por ele predispostos a distúrbios da neurose de angústia, seja após um trauma corriqueiro que em condições normais não seria suficiente para isso. Do mesmo modo, por meio da soma, um alcoólatra crônico desenvolverá finalmente uma cirrose ou alguma outra doença, ou ainda por influência de uma febre cairá vítima de um delírio. Título 3. Primeiros passos em direção a uma teoria da neurose de angústia.
A discussão teórica que se segue arroga-se apenas o valor de uma primeira e tateante tentativa, a crítica que se faça dela não deve afetar a aceitação dos fatos que apresentamos acima. Além disso, a avaliação dessa teoria da neurose de angústia é ainda mais dificultada por ser ela apenas um fragmento de uma explicação mais abrangente das neuroses. O que dissemos até aqui sobre a neurose de angústia já fornece alguns pontos de partida para obtermos um discernimento do mecanismo dessa neurose. Em primeiro lugar, havia nossa suspeita de que estávamos diante de um acúmulo de excitação. E havia ainda o fato extremamente importante de que não se podia atribuir a nenhuma origem psíquica a angústia que subjaz aos sintomas clínicos da neurose. Tal origem existiria, por exemplo, se ficasse constatada que a neurose de angústia se baseava num único ou repetido terror justificável, e que este supriria, desde então, a fonte da própria disposição do sujeito para a angústia. Mas não é assim. A histeria ou uma neurose traumática podem ser adquiridas a partir de um único susto, mas nunca a neurose de angústia, já que o coito interrompido ocupa lugar tão preeminente entre as causas da neurose de angústia. Julguei a princípio que a fonte da angústia contínua pudesse residir no medo, reiterado a cada vez que o ato sexual é praticado, de que a técnica falhasse e daí resultasse a concepção. Contudo, descobri que esse sentimento, durante o coito interrompido, tanto no homem quanto na mulher, em nada influencia a gênese da neurose de angústia, que as mulheres basicamente indiferentes à consequência de uma possível concepção são tão suscetíveis à neurose quanto as que estremecem ante essa possibilidade, e que tudo depende simplesmente de qual dos parceiros renuncia à satisfação nessa técnica sexual. Outro ponto de partida é fornecido pela observação não mencionada até aqui, de que, em grandes grupos de casos, a neurose de angústia é acompanhada por um decréscimo extremamente acentuado da libido sexual, ou desejo psíquico, de modo que, quando se diz aos pacientes que suas queixas decorrem de satisfação insuficiente, eles respondem regularmente que isso é impossível, pois justamente agora toda sua necessidade sexual se extinguiu. Todas essas indicações de que estamos diante de um acúmulo de excitação, de que a angústia provavelmente corresponde a essa excitação acumulada, é de origem somática, de modo que o que se está acumulando é uma excitação somática, e ainda de que a excitação somática é de natureza sexual e é acompanhada por um decréscimo da participação psíquica nos processos sexuais. Todas essas indicações, dizia eu, levam-nos a esperar que o mecanismo da neurose de angústia deva ser buscado numa deflexão da excitação sexual somática da esfera psíquica e no consequente emprego anormal dessa excitação. Esse conceito do mecanismo da neurose de angústia poderá ser esclarecido se aceitarmos a seguinte concepção do processo sexual, que se aplica em primeiro lugar aos homens. No organismo masculino sexualmente maduro, produz-se a excitação sexual somática, provavelmente de forma contínua, e periodicamente ela se torna um estímulo para a psique. Para afirmarmos nossa ideia quanto a esse ponto, acrescentarei por meio de uma interpolação que essa excitação somática se manifesta como uma pressão nas paredes das vesículas seminais, que são revestidas de terminações nervosas. Assim, essa excitação visceral se desenvolve continuamente, mas tem que atingir
uma certa altura para poder vencer a resistência da via de condução intermediária até o córtex cerebral e expressar-se como um estímulo psíquico. Depois que isso acontece, entretanto, o grupo de representações sexuais presente na psique fica suprido de energia e passa a existir um estado psíquico de tensão libidinal, que traz em si uma ânsia de eliminar essa tensão. Uma descarga psíquica desse gênero só é possível por meio do que chamarei de ação específica ou adequada. Essa ação adequada consiste quanto à pulsão sexual masculina, num complicado ato reflexo raquidiano que promove a descarga das terminações nervosas e em todas as preparações psíquicas que têm que ser feitas para acionar esse reflexo. Qualquer coisa que não a ação adequada seria infrutífera. Pois, uma vez que a excitação sexual somática atinge seu valor limite, ela se converte continuamente em excitação psíquica e é positivamente preciso que ocorra algo que liberte as terminações nervosas da carga de pressão sobre elas, algo que, por conseguinte, elimine a totalidade da excitação somática existente e permita à via de condução subcortical restabelecer sua resistência. Abstenho-me de descrever de maneira similar situações mais complicadas do processo sexual. Afirmarei apenas que, em essência, essa fórmula é também aplicável às mulheres, a despeito da confusão introduzida no problema por todos os retardamentos e tolhimentos artificiais da pulsão sexual feminina. Também nas mulheres devemos postular uma excitação sexual somática, em um estado em que essa excitação se transforma num estímulo psíquico, ou seja, libido, e provoca a ânsia da ação específica, a quem está ligada a sensação voluptuosa. No que se refere às mulheres, porém, não estamos em condições de dizer qual é o processo análogo ao relaxamento da tensão das vesículas seminais. Podemos incluir no âmbito dessa descrição do processo sexual não apenas a etiologia da neurose de angústia, mas também a da neurastenia genuína. A neurastenia surge sempre que a descarga adequada, ou seja, a ação adequada, é substituída por uma menos adequada. Por exemplo, quando o coito normal, praticado nas condições favoráveis, é substituído pela masturbação ou pela emissão espontânea. A neurose de angústia, por outro lado, é produto de todos os fatores que impedem a excitação sexual somática de ser psiquicamente elaborada. As manifestações da neurose de angústia aparecem quando a excitação somática, que foi desviada da psique, é subcorticalmente despendida em reações totalmente inadequadas. Tentarei agora descobrir se as condições etiológicas da neurose de angústia, estabelecida acima, exibem as características comuns que acabo de lhes atribuir. O primeiro fator etiológico que postulei para os homens foi a abstinência intencional. A abstinência consiste no refreamento da ação específica, que ordinariamente decorre da libido. Esse refreamento pode ter duas consequências. Em primeiro lugar, a excitação somática se acumula, é então desviada por outros canais, que se mostram mais promissores em termos de descarga do que a via que passa pela psique. Assim, a libido termina por sossobrar e a excitação se manifesta subcorticalmente, como angústia. Em segundo lugar, quando a libido não diminui ou quando a excitação somática é despendida,
numa espécie de atalho em emissões ou quando pode ser forçado a recuar, a extinção realmente cessa. Segue-se toda sorte de coisas que não uma neurose de angústia. A abstinência, portanto, leva à neurose de angústia da maneira acima descrita, mas ela também é o fator atuante em um segundo grupo etiológico, o da excitação não consumada. Meu terceiro grupo, o do coitus reservatus, com consideração pela mulher, atua por meio de um distúrbio da prontidão psíquica do homem para o processo sexual, na medida em que introduz juntamente a tarefa de manejar o afeto sexual, uma outra tarefa psíquica de cunho defletor. Em consequência dessa deflexão psíquica, mais uma vez a libido desaparece gradualmente, e o curso subsequente das coisas é o mesmo que no caso da abstinência. A angústia na senectude, entre parênteses o climatério masculino, requer outra explicação. Aqui não há diminuição da libido. No entanto, como no climatério feminino, ocorre um aumento tão grande na produção de excitação somática que a psique se mostra relativamente insuficiente para manejá-lo. As condições etiológicas aplicáveis às mulheres podem ser incluídas no contexto de meu esquema sem maiores dificuldades do que no caso dos homens. A angústia virginal é um exemplo particularmente claro, pois aqui os grupos de representações aos quais a excitação sexual somática deveria ligar-se ainda não estão suficientemente desenvolvidos. Na mulher recém-casada anestésica, a angústia só aparece quando as primeiras coabitações despertam uma quantidade suficiente de excitação somática. Quando faltam as indicações locais de tal excitamento, entre parênteses, sensações espontâneas de estimulação, desejo de urinar e assim por diante, a angústia também fica ausente. O caso da ejaculação precoce e do coito interrompido pode ser explicado tal como nos homens, isto é, o desejo libidinal do ato psiquicamente insatisfatório desaparece gradualmente, enquanto a excitação despertada durante o ato é despendida subcorticalmente. A alienação entre as esferas psíquicas e somática no rumo tomado pela excitação sexual é mais prontamente estabelecida nas mulheres que nos homens. Os casos de viuvez e abstinência voluntária e também os do climatério são tratados do mesmo modo em ambos os sexos. Contudo, no que se refere à abstinência, não há dúvida de que, no caso das mulheres, existe ainda a questão do recalcamento intencional do círculo, as representações sexuais, a qual a mulher abstinente deve estar atenta com frequência em sua luta contra a tentação. O horror que na época da menopausa a mulher em processo de envelhecimento sente diante do aumento indevido de sua libido pode agir de maneira semelhante. As duas últimas condições etiológicas de nossa lista parecem enquadrar-se sem dificuldade. A tendência à angústia nos masturbadores que se tornaram neurastênicos é explicada pelo fato de que lhes é muito fácil passarem a um estado de abstinência depois de terem acostumado por tanto tempo a descarregar até mesmo a menor quantidade de excitação somática, por mais deficiente que seja essa descarga. Finalmente, o último caso, a gênese da neurose de angústia por meio de doença grave, sobrecarga de trabalho, cuidado exaustivo com doentes, etc., encontra uma interpretação fácil ao ser relacionada com os efeitos do coito interrompido. Aqui, a psique, graças à sua deflexão, parecia não mais ser capaz de manejar a excitação somática.
Tarefa esta em que, como sabemos, ela está continuamente engajada. Estamos cientes de que uma libido de nível baixo pode só sobrar nessas condições e temos aí um bom exemplo de neurose que, embora não apresente nenhuma etiologia sexual, apresenta, entretanto, um mecanismo sexual. A concepção aqui desenvolvida retrata os sintomas da neurose de angústia como sendo, em certo sentido, substitutos da ação específica omitida posteriormente à excitação sexual. Para sustentar ainda mais essa concepção, posso indicar que também na copulação normal a excitação é despendida, entre outras coisas, na respiração acelerada, palpitação, transpiração, congestão e assim por diante. Nos correspondentes ataques de angústia de neurose, defrontamo-nos com a dispneia, as palpitações, etc., da copulação numa forma isolada e exagerada. É possível formular mais uma questão por que motivo nessas condições de insuficiência psíquica para manejar a excitação sexual, o sistema nervoso se descobre no peculiar estado afetivo de angústia? Pode-se sugerir uma resposta como se segue. A psique é invadida pelo afeto de angústia quando se sente incapaz de lidar, por meio de uma reação apropriada, com uma tarefa, um perigo vinda de fora, e fica presa de uma neurose de angústia quando se percebe incapaz de equilibrar a excitação sexual vinda de dentro. Em outras palavras, ela se comporta como se estivesse projetando tal excitação para fora. O afeto e a neurose a ela correspondente, então, estão firmemente interrelacionados. O primeiro é uma reação a uma excitação exógena e a segunda, uma reação à excitação endógena análoga. O afeto é um estado que passa rapidamente, enquanto a neurose é um estado crônico, porque enquanto a excitação exógena age num único impacto, a excitação endógena atua como uma força constante. Na neurose, o sistema nervoso reage a uma fonte de excitação que é interna, enquanto no afeto correspondente ela reage contra uma fonte análoga de excitação que é externa. 4. Título: Relações com outras neuroses. Há ainda algumas palavras a dizer sobre a relação da neurose de angústia com outras neuroses, no que se refere ao seu desencadeamento e suas conexões internas. Os casos mais puros da neurose de angústia costumam ser os mais marcantes. São encontrados em indivíduos jovens e sexualmente potentes, com etiologia não dividida e doença que não se data de muito tempo. Mais frequentemente, porém, os sintomas de angústia ocorrem no mesmo tempo que, e em combinação com, os sintomas de neurastenia, histeria, obsessões ou melancolia. Se permitíssemos que uma mistura clínica como essa impedisse nosso reconhecimento da neurose de angústia como entidade independente, deveríamos também, logicamente, abandonar uma vez mais a separação tão arduamente conseguida entre a histeria e a neurastenia. No intuito de analisar as neuroses mistas, posso afirmar esta importante verdade: onde quer que ocorra uma neurose mista, será possível descobrir uma mistura de várias etiologias específicas. Uma multiplicidade de fatores etiológicos como esses, que determinam uma neurose mista, podem ocorrer de maneira puramente fortuita. Por exemplo, uma nova perturbação pode acrescentar seus efeitos ao de um fator
nocivo já existente. Assim, uma mulher que sempre foi histérica pode começar, a certa altura de seu casamento, a vivenciar o coitus reservatus. Adquirirá então uma neurose de angústia em acréscimo à sua histeria. Ou ainda um homem que se masturbava e que se tornou neurastênico pode ficar noivo e ser sexualmente excitado por sua noiva, e sua neurastenia virá juntar-se então em uma nova neurose de angústia. Em outros casos, a multiplicidade de fatores etiológicos de modo algum é fortuita. Um dos fatores desencadeia a atuação de outro. Por exemplo, uma mulher com quem o marido pratica o coitus reservatus, sem consideração pela satisfação dela, pode sentir-se compelida a se masturbar, a fim de eliminar a excitação aflitiva que se segue a tal ato. Como resultado, produzirá não apenas uma neurose de angústia pura e simples, mas uma neurose de angústia acompanhada por sintomas de neurastenia. Outra mulher que sofra desse mesmo fator nocivo pode ter que lutar contra as imagens lascivas de que tenta defender-se e, assim, adquirirá, por intermédio do coito interrompido, tanto obsessões quanto uma neurose de angústia. Finalmente, em decorrência do coito interrompido, uma terceira mulher pode perder sua afeição pelo marido e sentir-se atraída por outro homem, circunstância que será cuidadosamente mantida em segredo. Em consequência, ela apresentará uma mistura de neurose de angústia e de histeria. Numa terceira categoria de neuroses mistas, a interligação dos sintomas é ainda mais íntima, no sentido de que o mesmo determinante etiológico provoca, regular e simultaneamente, ambas as neuroses. Assim, por exemplo, a súbita revelação sexual que vimos estar presente na angústia virginal sempre dá origem também à histeria, assim como à neurose de angústia. A imensa maioria dos casos de abstinência voluntária liga-se desde o início com ideias obsessivas verdadeiras. O coito interrompido nos homens nunca apareceu capaz de provocar uma neurose de angústia pura, mas sempre uma mistura desta com a neurastenia. Com base nessas considerações, parece que devemos ainda distinguir as condições etiológicas de desencadeamento da neurose e seus fatores etiológicos específicos. As primeiras, por exemplo, o coito interrompido, a masturbação ou a abstinência, são ainda ambíguas e cada qual pode produzir diferentes neuroses. Apenas os fatores etiológicos que nelas podem ser identificados, tais como a descarga inadequada, a insuficiência psíquica ou a defesa acompanhada de substituição, têm uma relação específica e inambígua com a etiologia de cada uma das principais neuroses. No que concerne à sua natureza íntima, a neurose de angústia apresenta as mais interessantes concordâncias e diferenças em relação às outras neuroses principais, especialmente a neurastenia e a histeria. Partilha com a neurastenia uma característica essencial, a saber, a de que a fonte de excitação, a causa precipitante do distúrbio, reside no campo somático e não no psíquico, como ocorre na histeria e na neurose obsessiva. Em outros aspectos, constatamos antes uma espécie de antítese entre os sintomas da neurose de angústia e os da neurastenia, que poderia evidenciar-se em rótulos como acúmulo de excitação e empobrecimento da excitação. Essa antítese não impede que as duas neuroses se misturem. Mesmo assim, porém, transparece no fato de que as formas mais extremas de cada uma das neuroses são também, em ambos os casos, as mais puras. A sintomatologia da histeria e da neurose de angústia mostram muitos pontos em comum que ainda não foram suficientemente considerados. O aparecimento dos sintomas
seja sob forma crônica ou em ataques, as parestesias, agrupadas como auras, as hiperestesias e pontos de pressão que são encontrados em certos substitutos do ataque de angústia, na dispneia e nos ataques cardíacos, a intensificação pela conversão de dores que talvez tenham justificação orgânica, estes e outros traços que as duas doenças têm em comum permitem até a suspeita de que uma parcela nada insignificante do que se atribui à histeria poderia, com maior justiça, ser posta na conta da neurose de angústia. Quando se penetra no mecanismo das duas neuroses, tanto quanto foi possível descobri-lo até aqui, vem-se à tona certos aspectos que sugerem que a neurose de angústia é, realmente, o equivalente somático da histeria, tanto na segunda como na primeira. Há um acúmulo de excitação, que talvez seja a base da similaridade entre os sintomas que mencionamos. Tanto na segunda como na primeira, constatamos uma insuficiência psíquica, em consequência da qual surgem processos somáticos anormais. E ainda, tanto na segunda como na primeira, em vez de uma elaboração psíquica da excitação, há um desvio dela para o campo somático. A diferença está apenas em que, na neurose de angústia, a excitação, em cujo deslocamento a neurose se expressa, é puramente somática, excitação sexual somática, ao passo que na histeria ela é psíquica, provocada por um conflito. Assim, não surpreende que a histeria e a neurose de angústia se combinem regularmente uma com a outra, como se vê na angústia virginal ou na histeria sexual, e que a angústia simplesmente tome de empréstimo à neurose de angústia vários sintomas, e assim por diante. Essas relações íntimas da neurose de angústia com a histeria fornecem, além disso, um novo argumento para se insistir em destacar a neurose de angústia da neurastenia, pois, se essa separação não for admitida, também ficaremos impossibilitados de continuar mantendo a distinção entre neurastenia e histeria que obtivemos com tanto trabalho e que é tão indispensável para a teoria das neuroses. Viena, dezembro de 1894. Título: Apêndice. O termo Angst e sua tradução inglesa. Há pelo menos 3 passagens em que Freud discute as várias nuances semânticas expressas pela palavra alemã Angst, soletrando é A-N-G-S-T, e pelos cognatos Furcht e Schreckshit. Furcht é F-U-R-C-H-T e Schreckshit, não sei pronunciar, é S-C-H-S-C-H-R-E-C-K. Embora ele acentue o elemento antecipatório e a ausência do objeto de Angst, as distinções que traça não são inteiramente convincentes e o uso real que faz do termo está longe de obedecer-lhes invariavelmente. Isso não chega a surpreender, de vez que Angst é uma palavra usada comumente na fala alemã usual, não sendo de forma alguma exclusivamente um termo técnico psiquiátrico. Ocasionalmente pode ser traduzida por qualquer uma dentre meia dúzia de palavras inglesas igualmente comuns: fear, que é medo, Freight, pavor ou susto, ou alarme, sobressalto, e assim por diante. Sendo, portanto, muito pouco prático fixarmos-nos num único termo inglês como sua tradução exclusiva. Entretanto, Angst aparece com frequência como termo psiquiátrico, particularmente em combinações como Angst Neurose ou Angst Anfall,
E nessas ocasiões, um equivalente técnico inglês parece fazer-se necessário. A palavra universalmente e talvez infelizmente adotada para esse fim foi anxiety. Infelizmente, já que anxiety tem também um sentido corrente do emprego cotidiano, que tem apenas uma remota conexão com qualquer dos usos do alemão Angst. Há, entretanto, um consagrado uso psiquiátrico, ou ao menos médico, do termo inglês anxiety, que remonta, como diz o Oxford Dictionary, à metade do século XVIII. Com efeito, o uso psiquiátrico das palavras traz à luz suas origens paralelas. Angst é aparentado a eng, palavra alemã, que designa estreito, restrito, anxiety. Deriva do latim angere, estrangular, ou apertar, estreitar. Em ambos os casos, a referência é aos sentimentos asfixiantes que caracterizam as formas graves do estado psicológico em questão. Um estado ainda mais agudo é descrito em inglês pela palavra anguish, que tem a mesma derivação. E convém notar que Freud, em seus artigos em francês, usa a palavra parentada angoisse, assim como seu sinônimo anxiété, para traduzir o alemão Angst. O tradutor inglês é assim levado a uma solução de compromisso. Deve usar anxiety nas acepções técnicas ou semitécnicas e, entre outros trechos, escolher qualquer outra palavra do inglês corriqueiro que pareça mais apropriada. Aliás, a solução adotada em muitas das primeiras traduções de Freud, substituindo Angst por ansiedade mórbida, parece especialmente impensada. Um dos principais problemas teóricos discutidos por Freud é precisamente se, e nesse caso, por que a angst é ora patológica, ora normal. Ver no exemplo o adendo B, a inibição, sintoma e angústia, edição estandarte brasileira, volume 20, página 189, Imago, editora 1976.